Então, queridos, eu quero fazer um resumo pequeno, uma introdução aqui do livro de Malaquias. Malaquias foi escrito 420 anos antes de Cristo. Foi escrito 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Então, 100 anos depois, através de Malaquias, Deus envia uma mensagem ao povo de Israel. O que estava acontecendo nessa época, quando eles voltam, todo o cenário é de reconstrução econômica, política, financeira e social. Eles estão trabalhando na reconstrução das casas, nas plantações. Então esse era o ambiente. Mas depois de muito tempo eles começam a se desanimar, porque eles não veem as profecias se cumprindo. Que haveria uma grande restauração da nação de Israel. Profecias essas que foram feitas por Jeremias, Isaías e por Ezequiel. O templo já havia sido reconstruído, Neemias já havia levantado os muros, porém Israel não tinha liberdade política e econômica. Pagava pesados impostos aos persas. Então havia o quê? Pobreza, desemprego, problemas nas plantações, e aquilo que era retido como lucro ainda deveria ser dado como imposto. O templo já não era mais o templo de Salomão, era um templo menor. A glória do segundo templo, pelo menos fisicamente, era menor, não é? A glória do primeiro templo, pelo menos fisicamente, era menor. O sacerdócio estava corrompido e o culto a Yahvé tinha sido abandonado. Então esse é o pano de fundo e a introdução desta palavra. Deus vendo o esfriamento daquele povo. E por que eles se esfriaram? Houve um cumprimento das profecias. Eles retornaram. Então finalmente eles estavam livres do cativeiro. Mas havia profecias em que a nação de Israel seria totalmente restaurada. E apesar da liberdade, essa promessa não tinha se cumprido. Eles estavam livres, mas vivendo ainda numa servidão política, econômica e também social. Então eles começam a se desleixar no culto a Yahvé e começa a cair o nível de devoção. Então Israel passou por um esfriamento, uma apostasia, uma crise. Por causa do desânimo que ocorreu, dado ao não cumprimento das profecias que eles esperavam, que a nação de Israel seria novamente a maior potência da terra. Então Deus manda os profetas para advertir Israel. Primeiro ele manda o profeta Ageu: é tempo de vós habitardes em vossas casas estocadas e deixar o templo do Senhor? Então Ageu vai e profetiza sobre eles e os exorta, chamando-os para restaurar o culto, para dar o seu melhor, mas isso não adianta. Então ele manda Zacarias, e Zacarias também profetiza nesse tempo após exílico, para que o povo também volte e cultue já Yahvé, segundo o que foi prescrito na lei. Isso também não tem proveito. Então Deus manda o último profeta, e é Malaquias. O profeta Malaquias, como se fosse a última chance, o último sinal, a última advertência, o último chamado de Deus para Israel. E o profeta Malaquias vem nesse cenário de caos espiritual, nesse cenário de servidão, de política econômica e miséria, porém refletido no culto ao Senhor, que estava abandonado. E Malaquias vai chamar novamente o povo ao arrependimento, os sacerdotes e o povo a se purificarem, a se santificarem, a se guardar dos ídolos, a cultuar a Deus, não porque ele dava alguma coisa, mas pelo que ele é. Então esse é o pano de fundo de Malaquias, que é o que veremos aqui, querido. Então ele vem para restaurar o culto ao Senhor, o sacerdócio, a ordem levítica. E o povo, junto com seus líderes, deveriam se arrepender e deveriam voltar ao Senhor. Então preste atenção no que essa mensagem vai nos dizer, querido. Porque na verdade o livro vai falar de adoração e de culto a Deus. É o que vai falar nesse livro. Em meio à opressão, em meio à crise, à escassez e à tribulação. Deus queria que Israel, apesar de toda a opressão que estava sobre eles,
apesar dos impostos, dos órfãos, das viúvas, ele queria que mesmo em meio a esta servidão, eles perseverassem fielmente em adorar a Deus, em honrar a Deus, em cultuar a Deus, em amar a Deus. Mas Israel falha por causa daquilo que externava a sua condição, que era a servidão, a miséria. E o que eu trago aqui, querido, vejam só, você vai ver no livro de Malaquias, a ordem levítica é corrompida, a adoração, o serviço sacerdotal é corrompido, a mesa do Senhor é corrompida, o sacrifício, tudo é corrompido, as ofertas do Senhor são corrompidas. Você viu o que diz a palavra? No que me roubais? Nos dízimos. A gente vai ler isso daqui a pouco. A família é corrompida, os casamentos mistos. Ele vai falar no capítulo 2, eu sou o Senhor e odeio o repúdio. Então o que aprendemos aqui, meu amado? Que nós não podemos deixar de prestar culto a Ele por causa da nossa condição favorável ou desfavorável. Talvez não estamos orando como orávamos. Não estamos nos santificando como santificávamos. Não estamos ofertando e contribuindo como estávamos. Você não estava fazendo melhor porque você não tem recurso, condição. Você não está numa condição favorável. E por isso você tem o pretexto de não ter mais a intensidade que você tinha. O zelo, a fidelidade. Porque promessas que te foram feitas não estão sendo respondidas. Porque textos bíblicos a respeito da sua crise não se cumpriram. Porque não ocorreu aquilo que você esperava depois da sua conversão. E depois de algum tempo de não ver essas promessas se cumprirem, e sim o contrário delas, e vir externamente uma escassez, uma crise. Então o seu rendimento espiritual caiu. O seu culto pessoal a Deus está sendo comprometido. E Deus ensina que, independentemente das promessas se cumprirem nesta esfera, das crises ocorrerem ou não, eu não posso deixar o meu nível espiritual cair. Eu não posso deixar de prestar culto segundo os seus preceitos. Eu não posso sujar a mesa do Senhor, tocar na sua oferta, no seu sacrifício, comprometer o templo de Deus, que é o meu corpo. Eu não posso. O que Deus requer de nós, a fidelidade na prestação do culto, mesmo em meio às crises. Você espera respostas, você espera cura, você espera libertação, você espera honra, você espera poder, e isso para voltar a servi-lo como antes? Não, querido, pois o segredo da vida cristã é servi-lo como antes, passando o que você está passando agora. Mas é isso que está acontecendo. Ouve-se dizer que já não serve mais Deus melhor porque está passando perseguição, afrontas, dificuldade financeira, problema na família, doença, porque Deus não cumpriu o que prometeu. Talvez não curou, talvez não operou o milagre que você estava querendo, não abençoou a sua colheita, e você hoje está vivendo uma servidão, uma crise terrível, uma depressão, uma indiferença, um vazio. E isso te dá vazão para não cultuá-lo de forma devida. Falta recurso, falta de respostas. Mas, querido, não é assim que deve ser feito. Porque nós estamos sendo testados, provados. Nós estamos sendo analisados. A nossa fé e a nossa fidelidade a Deus, ela é provada exatamente na adversidade, no contratempo, no silêncio, naquilo que Deus não executou ainda nessa esfera. E nós precisamos voltar à igreja. Querido, essa palavra falou no meu coração, comigo, porque eu também passo crises, desilusões. E quando eu me deparei com essa realidade, eu disse, eu não posso deixar de amá-lo. Eu não posso deixar de ser santo, de ser fiel, de ir até o fim. Eu não posso quebrar os teus preceitos, mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja sombrio, mesmo que ele não fale, mesmo que haja silêncio, mesmo que ele não cumpra uma promessa aqui nessa terra. Eu não posso deixar de adorá-lo.
de forma digna. Eu não posso deixar de temê-lo. Eu não posso deixar de honrá-lo. E é isto que essa mensagem vai lhe falar, vai nos falar hoje. Querido, não comprometa o seu culto pessoal a Deus por causa da sua necessidade. Não comprometa a sua adoração. Não comprometa o seu sacrifício. Não comprometa o seu lar, o seu casamento, a sua vida devocional por causa de qualquer escassez. E por qualquer coisa que você esteja passando. Não comprometa, querido. O Senhor Deus é digno de toda honra, louvor, adoração, sobre quaisquer circunstâncias. Então você pode estar se deparando com isso. A glória da segunda casa está menor que a da primeira. E a primeira glória é o primeiro amor, a exuberância, o fulgor, as respostas e orações rápidas. Milagres que ocorriam. Um domínio sobre o pecado. Um domínio sobre o inferno. Graça, saúde, paz, prosperidade. Porque Deus não dá essas coisas em um período de nossa conversão. Aliás, porque Deus nos dá essas coisas em um período da nossa conversão. Mas a Bíblia diz, para que estejais prontos no dia do mal. Chegará esses dias maus. Paulo vai dizer sobre a conduta do cristão. Salomão escreve em Eclesiástico, até que venham os maus dias. E esses dias virão. E nós não podemos comprometer nossa posição diante de Deus, mesmo quando eles vierem, ou melhor, agora eles já vieram. E você não pode. Porque, querido, houve paz em Israel. Houve colheita farta. Houve ouro no templo. Houve um rei segundo o coração de Deus. Houve vitória, mas agora o cenário não era este. Deus estava trabalhando Israel de forma diferente. Enquanto eu vou lendo aqui, querido, eu gostaria que você, assim como eu estou fazendo, vá trazendo para a sua vida. Vá fazendo uma comparação. Porque Deus já começa a abolir o sistema levítico. Haveria uma transição a João Batista, do novo reino, que não consiste mais no templo de ouro, em colheitas, e sim da Jerusalém celeste. Deus está nos ensinando que no primeiro momento era necessário bênçãos, dinheiro, paz, saúde. Mas agora entrou o período da maturidade, onde a Jerusalém celeste é o que importa. E Ele está trabalhando nos israelitas, ou estava, como está trabalhando em nós, para nos dar a eternidade. E não mais fiarmos em números, estatísticas, em benefícios de Deus, em termos a confiança apenas na cruz de Cristo. É isso, querido. Então, quando isso ocorre, ou seja, quando vivemos debaixo da servidão, julgamentos e crise, nós temos a tendência de deixar cair o nosso nível espiritual. Veja, como eu vou ofertar de maneira correta se eu estou tendo crise financeira? Como é que eu vou ser meramente correto? Como eu vou ser correto? Como eu vou deixar a minha moral de maneira correta se eu estou vivendo uma crise conjugal? Como é que eu vou prestar culto se Ele não me dá recursos, os dons, o poder, almas? Então, querido, por causa dessa escassez, temos a tendência de baixar o nosso nível devocional. E isso ocorreu com os israelitas. Vamos ver então o livro de Malaquias. Malaquias 1, versículo 1. Sentença pronunciada a Israel, por intermédio de Malaquias, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? E Deus responde. Assim como foi com Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborrecia Esaú. Querido, o que está ocorrendo? Eles estão murmurando. Deus vai e diz para eles, eu vos tenho amado, eu amo vocês. Deus está dizendo, não há motivo para vocês ficarem assim. Não há motivo para baixar o nível de vocês. Não há motivo para vocês se corromper o sacerdócio. Não há motivo para oferecer animal imperfeito na minha casa.
Não há motivo para tocar nos dízimos e nas ofertas. Mas por quê, Senhor? Porque eu vos tenho amado. Aí eles vão dizer assim: no que é que você nos tem amado? Israel fala assim: mostra onde o Senhor nos amado. Eles estavam querendo dizer: Senhor, como é que o Senhor nos tem amado se nos falta o pão? Como é que o Senhor nos tem amado se estamos pobres? Se nós estamos pagando altos impostos? Se nós estamos sob a servidão desse governo persa? Se há muitas viúvas desprotegidas? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas em que o Senhor nos tem amado? Se o Senhor nos ama, por que o Senhor permite o sofrimento? Se o Senhor nos ama, por que o Senhor permite que o meu lar esteja dividido? Se o Senhor me ama, por que eu estou com crise financeira? Se o Senhor me ama, por que eu estou doente? E Deus vai responder: amei Jacó e aborreci Esaú. O que eu aprendo aqui, meu querido? Primeiro, Israel via que a bênção de Deus se manifestava de forma material. Israel julgava ser abençoado pela prosperidade, pela riqueza, pela condição material. E por eles estar passando por aquela crise de todas as sortes, eles questionavam o amor de Deus, julgando que Ele não os amava, assim baixando o seu nível. E Deus está dizendo: eu provo como amei vocês. Não é se eu deixei ou eu deixarei de dar. Mas o que é então? É que nasceram duas nações dentro do ventre da mulher de Isaac. Primeiro Esaú, mas eu escolhi, eu elegi Jacó, do qual vocês são descendentes. E o que isso quer dizer, querido? Eu escolhi vocês. Eu elegi vocês. Para quê? Para ser um povo peculiar, um povo da minha aliança, um povo eterno. E o que nós entendemos aqui, querido? Esaú foi quem Deus repudiou. São os edomitas. De Jacó veio as 12 tribos, as quais fizeram aliança até o Messias. E foi o povo que herdará a nova Jerusalém. E o que é que Deus está explicando aqui? Sabe o que Deus está ensinando aqui, querido? Eu vos tenho amado. E vocês não podem fazer isso comigo, porque eu demonstrei o meu amor. Mas como é que o Senhor pode ter demonstrado o seu amor se eu estou enfermo, desempregado, sem dinheiro, na miséria? Eu demonstrei não prosperando ou dando saúde. Eu demonstrei quando eu elegi vocês. Eu escolhi meu filho para morrer por vocês. Eu vos salvei. E esta é a prova do meu amor. E não é a condição externa. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu Filho Jesus na cruz a morrer por nós, pecadores. Como Paulo mostra, como Deus demonstra seu amor para conosco? Prosperando? Dando carro? Dando saúde? Dando casamento? Dando dinheiro? Dando felicidade e paz? Não! Ele mostra o seu muito amor, tendo Ele enviado o seu Filho Jesus entre nós, para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então o Senhor está nos ensinando: em que vos tenho amado? Em que o Senhor nos tem amado, querido? Ele está ensinando aqui: o meu amor não é avaliado pela condição externa de vocês. Vocês não devem me trair porque estão doentes. Vocês não devem parar de ir à igreja porque estão sem dinheiro. Vocês não devem parar de ler a Bíblia porque o casamento está em crise. Vocês não devem deixar de se santificarem porque estão em opressões. Mas, Senhor, porque o Senhor não nos livra? A prova de amor não é o livramento?
Não. A prova de amor é que eu escrevi o seu nome no livro da vida. A prova de amor é que eu escolhi a cada um de vocês. Mas como assim? Querido, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E elas não são todas salvas. Mas então quem são? São aqueles que Deus chamou na sua graça. Aqueles que foram predestinados antes da criação do mundo. Essa é a maior prova de amor. Mas qual é a maior prova de amor, querido? A maior prova de amor é você ter remido. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. É eu ter sido escolhido por Deus. Por eu ter sido liberto da minha iniquidade. E essa é a minha maior prova de amor. Agora, como avaliamos o amor por Deus? Infelizmente, o avaliamos olhando a nossa condição. Eu vos tenho amado. Em que o Senhor tem nos amado? Como o Senhor pode nos amar? Se nós não temos um templo igual ao de Salomão. Como o Senhor pode nos amar se há muitas viúvas? Como o Senhor pode nos amar se tem desemprego? Como o Senhor pode nos amar se eu estou com crise, doença, problema? Mas Deus está dizendo: não é esta maneira de eu provar o meu amor. Não condicione o meu amor à aprovação pelo que vocês recebem. Mas tem um monte de pessoas hoje em dia que entendem exatamente assim. Como Israel entendia: bênção, prosperidade, saúde, paz. E não a salvação em Cristo. Então ele está dizendo no primeiro princípio: não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de ir aos cultos. Não deixe de guardar os olhos. Não deixe de ser santo. Não baixe a guarda por causa da servidão financeira, familiar. Mas por que, Senhor? Porque eu vos tenho amado. Eu vos provei o meu amor. Mas como? Elegendo vocês, salvando vocês, dando o meu filho por vocês, escrevendo o vosso livro no nome da vida. E isso deve ser suficiente para vocês me honrarem, para lerem a Bíblia todos os dias, para orarem todos os dias, para santificarem-se e fugir do pecado todos os dias. E depois nós vemos o segundo. Veja: porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma desolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Então Edom será chamada terra da perversidade, um povo sobre quem o Senhor está irado para sempre. E o que isso significa? Ele está dizendo: Israel, você quer maior motivo para você me amar? Qual é, Senhor? Que você é Jacó, o povo poupado, o povo salvo. Você poderia ser Edom, que é Esaú, aquele a quem eu me iro, a quem eu vou condenar, os ímpios. Você poderia ser eles. Não teve nada que você possa ter feito para ser salvo ou liberto. Aprove a Deus ter misericórdia, graça e soberania. Então, por exemplo, ele está dizendo: eu aborreci quem? Quem eu vou destruir, quem eu vou condenar. Vocês, porém, eu vou poupar, eu vou dar vida eterna. A minha ira não vai ser descarregada sobre vocês. E isso é o suficiente para eu prestar culto a Ele. E sim, os vossos olhos o verão e vossos lábios dirão: grande é o Senhor. Também fora dos limites de Israel. O que isso significa? Quando eu entendo o que Deus fez por mim, quando eu entendo que eu devo cultuá-lo não por causa de uma doença, dinheiro ou por causa de um casamento, mas pelo o sacrifício dele na cruz, por me perdoar, quando eu compreendo todas essas coisas, então todos os olhos dirão: grande é o Senhor.
Todos os olhos dirão, e também fora dos limites de Israel. Quando eu tenho essa compreensão, eu não entrego animal coxo na mesa. Eu não fraudo, eu não roubo a sua oferta. Eu não faço de qualquer jeito. Quando eu compreendo que era para ele vir e me ter arrebentado no meio, mas me escolheu para a eternidade, então eu ofereço um culto aceitável a Deus. Eu louvo a Deus então. O versículo 5 diz: vossos olhos verão a minha justiça, o meu favor, a minha misericórdia. Então quando verdes isso, direis: grande é o Senhor. Mas o que isso significa? Bendito é o Senhor, adorado é o Senhor, santo é o Senhor. Agora, por que você não está dizendo grande ao Senhor? Será que a gente consegue responder essa pergunta? Mas, Rodolfo, como você disse que eu não estou dizendo grande ao Senhor? Com a vida cristã que você está levando, querido? Com quanto e quando você oferta? Com quanto e quando você lê a palavra? Com quando e quando e quanto você guarda os olhos e se santifica? E ora, e ama, e jejua, e chora, e se consagra. E por que você não está dizendo isso? Por causa da pressão. As promessas secundárias não cumpriram. Porque você não o chama de grande. Porque você não está percebendo o que ele fez. Eu vos tenho amado. Mas em que nos tem amado? Se eu estou passando esse apuro. Querido, você não é amado pelo apuro passado ou deixado, mas porque eu te chamei para a minha graça, diz o Senhor. Porque eu te salvei, diz o Senhor. E quando você ver isso, que Deus te poupou, mas o seu amigo, talvez, seu companheiro de serviço, da escola, não se converteu e for fulminado no fogo do inferno, então você vai dizer: grande é o Senhor. Grande é o Senhor de misericórdia e de justiça. Versículo 6. O filho honra o pai e serve ao seu Senhor. Mas se eu sou pai, diz o Senhor, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? E o que nós aprendemos aqui, querido? Deus merece honra devida. E sem perceber, nós estamos deixando isso de lado. Não oramos como devíamos. Veja, quando oramos: Senhor, meu Deus e meu Pai. Quando oramos: Pai nosso que estais nos céus. Quando oramos: Senhor nosso Deus e nosso Pai. Não estamos chamando de Deus? Não estamos chamando de Senhor? Então ele diz assim: se eu sou Pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o respeito comigo? E por que vocês estão me tratando desse jeito? Por que você acha que a vida cristã é do jeito que você leva? Por que você acha que Deus tem que aceitar, tolerar esse jeito vulgar e carnal? Parece que tem que ser do seu jeito, do nosso jeito. Até o jeito, muitas das vezes, do indivíduo se sentar no banco da igreja, parece que é para provocar a Deus. Parece que é para falar assim: eu tô perdendo a paciência. Enquanto Deus está dizendo: se eu sou Pai, cadê a honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito? Mas daí Israel vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos: os sacerdotes desprezaram os meus preceitos, o meu nome. E eles perguntam: em que desprezamos o teu nome? E Deus responde: quando oferecereis sobre meu altar, quando ofereceis sobre meu altar imundo os pães que oferecem. Ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais,
a mesa do Senhor já é desprezível para vocês. Porque se eu sou o Senhor, cadê o respeito? Se eu sou pai, cadê minha honra? Vós professais o meu altar, mas desprezai o meu nome. Então Israel pergunta: em que desprezamos o teu nome? E aí vem a segunda pergunta: vocês não estão me dando a honra devida? Vocês não estão me dando a honra necessária? Vocês me chamam de pai, mas por que vocês não me honram? Então, vocês me chamam de Senhor, mas cadê a obediência? Vocês estão desprezando o meu nome. Então Israel pergunta: em que a gente está desprezando o seu nome? Para sua maneira cínica. Está na palavra, irmão. Sabe, querido, o que está acontecendo? Sutilmente, sem a gente saber. Veja, Israel não tinha abolido o culto. O culto continuava. Israel não estava deixando de ir no culto. Ele continuava. Não estava deixando de adorar, ele continuava. Mas estava sutilmente fazendo uma adoração profana, trazendo um sacrifício profano. E talvez você está sutilmente fazendo o mesmo. Em que desprezamos o teu nome? Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? E ele responde: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Nisto que está no vosso coração. E o que está no vosso coração? A mesa do Senhor é desprezível. Queridos, os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício. O pão da preposição era feito segundo a receita que Deus passou na lei. E eles estavam usando especiarias inferiores, fazendo de qualquer jeito. E quando colocavam o pão, em seus pensamentos, em seus corações, eles diziam: nossa, eu não gosto mais dessas coisas. Que coisa chata. Então nisto me desprezais, Deus está dizendo. Como estão me desprezando? Quando cantam louvores, leem a palavra, jejuam, vêm para a igreja, mas no seu coração não estão felizes com isso. Não querem isso. Desprezam aquilo dentro do próprio coração. Não tem mais alegria, prazer naquilo, porém continuam a fazer. Então nisto que pensais, a mesa do Senhor. Depois ele continua: em que mais vocês têm me profanado? 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta isso ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor. Então o que acontece? Em que eles estavam profanando o nome do Senhor. Profanar o nome do Senhor é comprometer a nossa aliança com Ele, nossa fidelidade. Primeiro, vamos ver o que profana o nome do Senhor. Eles profanavam, comprometendo, dizendo que o Senhor não os ama. E para eles, a prova do amor era a prosperidade financeira, saúde, paz, dinheiro. Segundo, profanando o nome dele. Como? Pensando no coração. Vamos na igreja, paz, irmão, paz do Senhor. Mas por dentro, que coisa chata que deve ser isso. Que coisa chata essa palavra. Que coisa enfadante pregar um sermão. Ih, vou ter que aconselhar aquela senhora. Ou seja, por dentro está desprezando. Por dentro não tem temor, não tem reverência. E depois, o que é que fazia que eles achassem que Deus não os amava? A servidão. Segundo, por que profanavam? Porque iam lá e ofereciam animal. Segundo, a lei de Moisés, os sacrifícios a Deus no Antigo Concerto eram sacrifícios de animais. A maior parte deles.
Então, os sacrifícios deveriam ser oferecidos, o melhor do rebanho, da gordura. Se alguém criasse ovelhas, deveria trazer um cordeiro macho. Deveria oferecer o melhor do rebanho, sem rugas, sem mancha. E a lã precisava estar branquinha, com saúde, tinha que oferecer um cordeirinho, querido. E sabe o que Israel estava fazendo? Naquele tempo, havendo opressão, dificuldade financeira, não dava para dar o melhor. Então eles estavam pegando o coxo, a manca, a sarnenta para oferecer para o Senhor. Então ele vai dizer aqui, querido, meu Deus do céu, quando trazeis animal cego para sacrificar, não é mal? Quando trazeis o coxo aleijado ou enfermo, não é isso mal? E ele vai dizer, apresenta isso para o seu governador. Vai lá e vê se ele aceita. Dá esse presente para o governador da cidade de vocês. Olha aqui, governador, eu tenho uma ovelha para te dar. Pega a sarnenta, cheio de carrapato. Dá para ele e vê se ele vai gostar. Então, porque eu, Senhor, tenho que engolir esse sacrifício de vocês? Ah, Senhor, por causa da crise econômica. O gado está definhando. Não dá para dar o melhor. O melhor vai ser a reprodutor. Eu vou dar esse aqui que não serve para nada. E por quê? Por causa da crise. A crise, a servidão estava comprometendo o culto de Israel. E por causa disso eles estavam oferecendo o pior. E não é assim comigo e com você, querido. Sabe por que a resposta não vem? Porque você está passando luta. Você está dando algo coxo para Deus. Aquela oração mal feita, aquela leitura bíblica mal feita, aquele culto sem temor, aquela oração cheia de má vontade. Você está vindo na mesa do Senhor porque você está com crise, depressão, dificuldade financeira. Então o culto que você está prestando é ruim. É oração seca, é uma oração fria, vazia. Porque está oferecendo coxo na mesa do Senhor. Claro, você tem uma justificativa, é porque você está passando dificuldade no casamento. É porque você está sem dinheiro. É porque você está sendo oprimido. E isso está te fazendo trazer o pior para a casa do Senhor. E o Senhor está dizendo, oferece isso ao ímpio e vê se ele vai aceitar. Meu Deus. E quantos, por causa do cansaço, do problema conjugal, da enfermidade, não estão assim, oferecendo um sacrifício de qualquer jeito? Quantos nem se apresentam de forma digna na casa do Senhor, no culto? Não tem postura, não tem horário, não respeita as lideranças, não tem ordem e decência. É uma coisa coxa, mal feita, rabugenta, com murmuração, sem disciplina, sem regra. Deus está dizendo, você acha que eu vou tolerar essas coisas? Ou será que nós podemos dizer, será que eu posso dizer, Senhor, estou dando o melhor do rebanho? Na oração, no jejum, na leitura bíblica, na postura, nas atitudes. Talvez diremos, eu faço isso por causa dos fins. Ou seja, os fins justificam os meios. E Deus está dizendo, agora é a hora de você provar sua fidelidade. Agora é a hora de você mostrar que no meio dessa crise, dessa tempestade, é que você vai dar o melhor. Agora é a hora de dizer, agora eu provo o meu amor. Porque não são as consequências, evidências e bens que provam minha fidelidade a Ti, Senhor. Agora é a hora. Então, versículo 9. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Vocês estão pedindo minha graça. Vocês estão pedindo que eu os cure. Vocês estão pedindo o poder do Espírito Santo. Vocês estão pedindo bênção, mas trazendo um animal desse no meu altar. Vocês acham que eu vou me agradar?
Versículo 9. Ora, suplicais o favor de Deus. Deus concede a sua graça. Então ele responde: como é que eu vou conceder a minha graça com tais ofertas das vossas mãos? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. Querido irmão, preste atenção. A verdade é que muitas vezes ficamos a semana inteira de qualquer jeito. Aí domingo, eu quero a graça. Cadê a graça, Deus? Me dá a graça. Tu não é o Deus que cura? Eu quero ser curado. O Senhor não é o Deus que faz? Pois então faça. E Deus fala. A semana inteira você põe animal coxo na minha mesa. A semana inteira. Coisas que eu repudio. E vem no domingo pedir a minha graça? Receberei eu tal sacrifício? Agora, querido, entendemos porque muita bênção não ocorre. Porque muitos não são curados, libertos, transformados. Agora você entende porque eles estavam passando a servidão? A servidão aqui não era Yahvé. Era a causa e efeito. É o que está em Gálatas 6. De Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Eles estavam colhendo fruto da desonestidade, da desobediência, do adultério, do divórcio. E Deus está dizendo: é exatamente por isso que vocês estão na crise. Porque estão me oferecendo o coxo, enquanto sofrem. Perde a minha graça. Não pense os tais que eu vou dar, eu não darei, diz o Senhor. Mas Rodolfo, por que Deus não dá? Querido, porque Deus não patrocina a injustiça, não investe na corrupção, porque Deus não alimenta a iniquidade. Porque verdade e misericórdia vão à frente do seu rosto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Agora no versículo 10. Tomara houvera entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E o que eu aprendo? Aquele animal, aquele ritual, era um culto feito no templo, com um coração ruim, com gente desprezando e com um animal coxo. Então o que eu aprendo, querido? Apaga as lâmpadas do altar e fecha as portas. Como assim? Bom, se for para trazer esse tipo de sacrifício no meu templo, eu prefiro que não traga. É isso que eu aprendo. Se for para trazer esse tipo de culto, eu prefiro que não faça. Versículo 10. Ou me trazem o melhor, ou não me tragam nada. Ou façam o melhor, ou não façam nada. Tomara entre vós tivesse um que tinha juízo, que fecha as portas, que não acenda fogo em vão. Querido, é vão esse fogo. Diz o Senhor: eu não tenho prazer nesse sacrifício, nem aceito essa oferta de vossa mão. É melhor não cultuar, é melhor não abrir a boca para orar, é melhor não vir num culto do que trazer isso. Mas Rodolfo, você está exagerando. Não, querido. Malaquias 2:10. Não se assuste, meu querido. Essa mensagem é para todos nós. É porque estamos acostumados com essa bagunça que estamos vendo hoje em dia. É isso que está na moda aí. Essas coisas que estão aí na moda, isso não é evangelho. 80% do que está aí na mídia são seitas. É anticristão, é Baal adorado. Astarote, Mamon, Dagon. É Belial que está nesses púlpitos. Não é uma adoração bíblica. Não é um culto bíblico, não é evangelho bíblico. É invencionismo de corações corruptos. Deus está dizendo aqui: a seriedade é que é o seu altar. A seriedade que é abrir a boca se ela estiver imunda, para proferir uma palavra a Ele. A seriedade que é guardar o corpo e vir no domingo e entregá-lo em adoração. A seriedade que é servi-lo, não dando valor a um carro, a uma doença, saúde, paz, ou no sacrifício dele. E ele está dizendo: para trazer isso, não me tragam. Eu vou repetir novamente.
O que eles faziam? Por causa da dificuldade financeira, o gado estava minguando. A lei manda dar o melhor do gado, mas eles estavam pegando o pior animal com sarna, manco, cego, cheio de bicho. E para nós o que é que isso significa? A pior parte do dia é que nós vamos orar. O resto fez de tudo no dia. A leitura da Bíblia é comendo, mudando o canal da TV. Isso é coxo, querido. Eu tenho horário para trabalhar, tenho horário para comer, tenho horário para o banho, para dormir, para namorar, para passear. Mas não tem para as escrituras, não tem para a vida de oração, não tem para a oferta do Senhor, não tem para a santificação, não tem para a comunhão, então é coxo. E Deus diz: não vou aceitar. O que é que fazia eles agirem dessa forma? A dificuldade financeira, política, econômica. Esses eram os motivos. Veja a hipocrisia do povo, quando dizem em Malaquias 1,13, presta atenção, e dizeis: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceste o roubado e o coxo e o enfermo, assim o fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Amado, olha o que eles estavam dizendo. Olha a exclamação deles: que canseira ficar aqui oferecendo o sacrifício. Meu irmão, porque o serviço levítico, quem pensa que o louvor do Antigo Testamento e o culto era igual ao de hoje está enganado. O culto baseava em sacrifícios, era sangue para todo lado. Os levitas examinavam e matavam, era assim os cultos. E eles estavam dizendo: que canseira, que enfado que é vir aqui no culto. Nosso Deus do céu, que coisa mais chata. Sabe por quê? Porque eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, meu marido está no álcool, está tudo tão difícil, está ficando um tédio. Participar do culto, ser cristão, ler a Bíblia. Era assim que eles estavam cansados. Por quê? Por causa da crise. Agora olha o versículo 14. Para quem oferece esse tipo de sacrifício cansativo, cansado. Pois maldito, versículo 14, maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor. O meu nome é terrível entre as nações. Ouça, querido, maldito seja o enganador. Quem é o enganador? O que vai ser maldito? Aquele que tem no seu rebanho um animal bom, sadio, gordo, e oferece um defeituoso. É isso que a palavra está dizendo. Maldito aquele que tem tempo para orar e não ora, para ler as escrituras e não lê. Maldito é aquele que pode deixar o pecado, mas não deixa. Maldito é aquele que pode fazer melhor para o Senhor e não está fazendo, tendo condição de fazer. Ele não estava andando coxo porque tinha no curral 100 ovelhas coxas, não. Eles tinham 100 ovelhas coxas e tiravam uma ovelha ruim, não era isso. Eles estavam sendo malditos porque tinham 100 ovelhas, 40 boas e 60 coxas. Eles pegavam a enferma, a sarnenta. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Agora o capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que nós aprendemos. Responde-me isso no seu coração. Honra meu nome, Israel. Israel, não deixe que a dificuldade do dinheiro impeça vocês de honrar. Coloque esse propósito no seu coração, de honrar o meu nome. Querido, honre a Deus mesmo tendo dificuldades. Ele está dizendo: se não colocar como propósito o coração, virá sobre vós maldições. Amados, será que vamos ter que esperar Deus mudar nossa situação para honrá-lo? Porque talvez essa situação não mude nunca.
Começa então a honrá-lo no meio dessa situação. E aí as coisas mudarão. Quando você diz, eu vou mesmo sem dinheiro. Aquela mulher briga, aquele esposo briga, mas eu não largo dele, eu não largo dela. O bicho está pegando, mas eu não deixo de te honrar. Porque eu não posso obedecer homens ou sistema desse mundo. Eu não vou me deixar ser coagido mais. Ninguém vai mandar ou quebrar os meus preceitos, a minha lei que eu tenho contigo, Senhor. Não tem ninguém que vai me fazer ir contra o meu Deus. Querido, o céu está caindo na sua cabeça, mas não largue a fé. Eu vou dar honra ao nome do meu Deus. Capítulo 2, versículo 11, vamos ler comigo. Capítulo 2, versículo 11. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Deus estranho. Veja, gente judia, ou seja, judeu, casando com o pagão. Versículo 13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E perguntam por quê? Por que o Senhor não aceita a nossa oferta? Por que nossa oraçãozinha não está virando agora, não está acontecendo mais nada? E o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança. Versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Sabe qual outra maneira de profanar o culto a Deus? Qual? Ofereci o sacrifício, cobriu o altar do Senhor de lágrimas e choro. Então eles ofereciam e choravam. Senhor, aqui, Senhor. Pai, aqui, Pai. Aqui é minha oferta, o meu bode, o meu cordeiro, recebe. E o Senhor diz, eu não vou receber ainda. Porque cobris o altar de lágrimas, ainda que cubram o altar de lágrimas. Querido, sabe por que aqueles que muitas vezes jejuam, choram, imploram para Deus uma resposta, para Deus operar, para fogo descer do céu e nada acontece? E Deus diz, não vou aceitar. Por quê? Por causa dos casamentos mistos. Porque vocês traíram vossas mulheres. Porque vocês se casaram com pagãs. Porque o culto ao Senhor está cheio de família mista. E eu não me agrado disso. Porque eu, Senhor, repudio, abomino o divórcio. Sobre o que Deus está falando. A sua família, a sua vida conjugal, a sua moralidade coopera para com o culto a Deus. Mas como assim, Rodolfo? O que estava comprometendo o culto? A imoralidade de Israel. Israel estava adulterando, divorciando, fornicando, prostituindo. Então vamos dar nome a essas coisas agora. Masturbação, homossexualismo, pornografia, divórcio, adultério. E por quê? Por causa do cativeiro. Por causa da viuvez. Gente estava se unindo com gente estranha. Segundo a lei de Moisés, para manter a descendência judaica, judeu só pode se relacionar com judeus. Ele não aceita casamento misto. Israelita só com israelita. Por que Sansão foi arrebentado no meio? Porque se envolveu com uma filisteia chamada Dalila. Todo mundo conhece essa história.
Agora Israel, o que estava fazendo? Por causa do cativeiro, da pressão. Não tinha mulher, não tinha homem. Conheceu gente mais bonita. Foi e se apegou a essas mulheres. E essa pressão fez eles terem casamentos mistos. E deixar a mulher da sua mocidade, a titular, a primeira, cometendo imoralidade. E vinham, compareciam e ofereciam animal. O sacrifício, porém, debaixo dessas imoralidades, o Senhor repudiava aquele sacrifício. Sabe o que aprendemos? Por causa da crise, não podemos deixar o nosso casamento. Aconteça o que acontecer, não deixe aquilo que Deus uniu. Entendeu agora? Porque temos que ser radicais. Caso contrário, desfaleceremos. A Bíblia diz, o Senhor diz, eu, o Senhor, repudio o divórcio. E quando você, por causa da crise, quebra princípios, então o culto ao Senhor acaba sendo afetado. Está carente, está beijando na boca sem o tempo certo, pecado. Mas é a crise, é a situação. O problema é que Deus repudia tudo isso. Por causa da crise, por causa das dificuldades. E aí vem aquele irmãozinho que diz, não, é por causa da crise, não tem irmãzinha na igreja, eu peguei uma do mundo. E quando você pega uma do mundo, aquele sacrifício que você oferece para Deus, Ele não aceita. Porque Ele não aceita julgo desigual. Ele não aceita divórcio. Só em caso de viuvez. Ele não aceita imoralidade. Ele não aceita fornicação. Ele não aceita masturbação. Ele não aceita cobiça. Ele não aceita pornografia. A imoralidade compromete o culto a Deus. Mas a imoralidade tem uma razão. A pressão, a servidão, a carência, o tempo. Deus está dizendo não. Veja aqui, eles choravam. Vinham com o novilho, Senhor, recebe. Mas então por que Deus não ouvia? Primeiro vai reconciliar com a tua mulher. Antes de oferecer a oferta no altar, vai reconciliar com teu marido. Antes de derramar lágrimas no altar. Vai parar de fazer sexo com a namorada. Porque você nem devia estar tocando, nem viver com elas, ficar com elas sozinho. Porque isso é princípio para depois vir chorar no altar. Vai abandonar a imoralidade, a pornografia, para depois apresentar a oferta. Versículo 17 do capítulo 2. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e andai, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Agora, amados, é Deus que fala. Outra pergunta que eles fazem, enfadais o Senhor com vossas palavras, e perguntais, em que te enfadamos? Quando dizeis, o bom passa por mal e o mal passa por bom. Veja, agora é a vez de Deus. Deus está enfadado desse povo. Aí o povo cinicamente, mas do que o Senhor se enfadou de nós, nós somos tão bons. Por causa das vossas palavras. Elas feriram a Deus. Quais? Nisto que dizeis. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é o que Ele se alegra. Então veja, os que roubam, matam, mentem, traem, eles estão felizes. Eles não sofrem, eles não têm doenças, não vão para a cadeia, eles não batem carro, eles não tomam multa. Veja, estão tão felizes. Agora nós, o povo do Senhor, que está tentando fazer o bem, que está sofrendo. E Deus está dizendo, vocês estão me enfadando com essa conversa. Vocês estão me ofendendo. Mas como, Senhor? Quando dizem assim, veja, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. E desses é o que Deus se agrada. Onde? Onde está o juízo de Deus? Aí Deus responde. No capítulo 3, versículo 1. Eu disse que nós íamos fazer um pequeno estudo. Mas já estou encerrando, querido. Capítulo 3, versículo 1. Eu sei que é uma mensagem longa, mas repletas de verdade.
repletas de verdade. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo do Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Agora o versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Senhor, o Senhor não faz justiça para nós. É injusto esse povo ímpio estar feliz e nós, o teu povo, passando escassez. Então essa conversa, querida, é uma afronta. Estava ferindo Deus. E Deus responde: ah, vocês querem juízo? Então tá, virá o dia do juízo, o anjo da aliança. E esse dia chegará, e ele fará ele chegará e fará justiça. Quando ele fará? E quem subsistirá? Sim, ele fará justiça, mas vai começar por vocês. Então, queridos, será que achamos mesmo que é injusto ter essa dor no pé, ser aposentado do INSS? Que é injusto você morar numa casinha simples enquanto o outro mora em palácio? Então queremos justiça? Então, querido, ele virá. Só que vai começar pela igreja. E o que está escrito? Quem subsistirá? Sabe o que aprendemos aqui, querido? Jamais veremos essa justiça na terra. Aqui o rico sempre vai oprimir o pobre. Aqui sempre vai ter gente doente. Aqui sempre vai ter SUS, Santa Casa e INSS. Aqui sempre vai ter corrupção na política. Querem mesmo ver juízo? Somente quando o anjo da aliança vier e purificar vocês com fogo. E esse fogo queimará os ímpios e queimará o joio. E somente os meus prevalecerão. Ou seja, esse dia de justiça, somente, só no dia do juízo final é que você vai ver. Mas você pode estar enfadando a Deus. E por quê? Porque os persas têm dinheiro. Porque os egípcios têm dinheiro. E os judeus estão pobres. Porque os médicos espíritas andam de carro importado. Sabe? Porque a macumbeira que você conhece mora em uma casa de 5 banheiros. E você é filho de Deus, vai trabalhar de bicicleta todo dia e está dizendo. Está murmurando. Não, querido, não. Não murmure. Minha justiça não vai ser provada nessa terra, diz o Senhor. Vai com dificuldade, continua. O ímpio no dia do juízo será julgado, mas o crente fiel em Deus prevalece. Capítulo 3, versículo 8. Vamos ler lá. Capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Há um pensamento errado onde alguns dizem que dízimo não é bíblico. Bíblico é. Apenas que alguns líderes não aplicam de forma bíblica. Versículo 9. Veja. Deixa eu achar aqui. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Versículo 9. Aí vem outra pergunta. Deus afirma e eles perguntam: sabe por que vocês estão amaldiçoados? Porque vocês me roubam. Mas o Senhor no quê? Nos dízimos e nas ofertas. A contribuição de vocês está comprometida. Por quê? Porque vocês estão ruins de perna, a pressão financeira, econômica na nação, não é? E eles dizem é. Isso está comprometendo a oferta. Só que quando você se compromete, vocês estão me roubando. E por causa do roubar, vocês estão sendo amaldiçoados.
Porque a oferta financeira também é uma maneira de louvor, de louvar a Deus. Para quê? Para a manutenção do templo. Na lei de Moisés, Deus ordenou que toda a nação desse o dízimo de tudo que fazia. Para quê? Para sustentar o templo e os sacerdotes. Tinham vários levitas que viviam da oferta e do dízimo. Hoje a igreja ela vive do quê? Da contribuição. Ela vive da oferta. E é uma maneira de prestar culto a Deus e oferecer uma parte dos seus ganhos. E quando eu não ofereço, Deus diz: você está me roubando. Israel, nós, onde? Nos dízimos e na oferta. A crise financeira está fazendo vocês reterem o que não é de vocês. Mas uma vez eu digo aos que administram, eu quero dizer aos que administram as ofertas e os dízimos: se o templo está caindo aos pedaços, se não há manutenção dos equipamentos, se tudo que o templo necessita tem que se pedir ainda mais, então algo está errado. Porque o dízimo é para manter a casa do Senhor. Não é para manter um local, uma sede. São os templos. São as igrejas locais. É bom prestar atenção nisso. Porque às vezes isso arrefece o dízimo. Mas que dízimo e oferta são bíblicos, não tenha dúvida. E quando não oferecemos, estamos comprometendo o culto do Senhor. Versículo 13 e 15. Versículo 13 e 15. Deixa eu pegar aqui. As vossas palavras foram agressivas, capítulo 3, para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. E vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vamos entender isso, querido, rapidamente, para a gente encerrar. Vossas palavras foram duras, diz o Senhor. Mas em que temos falado? Sabe o que é, querido? O que adianta servir a Deus? O que adianta ser crente, ser santo, vir no culto, orar? Essas palavras. Parece que não acontece nada. Agora veja os ímpios, soberbos. Eles tentam o Senhor e escapam. Sabe qual a 7ª maneira de comprometer o seu culto? Murmurar. Tipo, não adianta nada essa igreja. 20 dias orando e nada mudou. 85 dias lendo a Bíblia seguido, para quê? Aí ele diz: vossas palavras foram duras. Foram murmurações. Mas por que você murmura? Porque o vizinho está fazendo festa e você está chorando? Porque os filhos do vizinho estão com roupa bonita e de marca e os seus estão sem? E você está dizendo que porcaria de igreja que é essa? E isso está adiantando alguma coisa na sua vida? E ele responde: permanece, não murmura. Porque eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-lo-ei, como o homem poupa seu filho que serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Versículos 5 e 6. Muito bom, vamos lá. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe como ele termina? Até quando gritareis violência, violência, e tu não ouvirás? Até quando eu vou ver a felicidade dos outros e a minha tristeza? Até quando? E eu aprendo o quê? O meu povo, a igreja, o meu tratamento é diferente com eles, diz o Senhor. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, diz o Senhor. Eu poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho. Que dia? No dia do julgamento.
Naquele dia vereis a diferença entre o justo e o injusto. Por enquanto é isso que estamos vendo. E precisamos perseverar. Aqui, querido, Deus está fazendo a transição de Malaquias para João Batista, o Elias. E profetizar sobre aquele da nova aliança, da eterna aliança. Compreende isto, querido? Então finalmente Israel será restaurado. Quando ele morrer na cruz, ressuscitar e subir ao céu, e quando ele retornar para buscar a sua igreja e transformar seu corpo corrupto em incorrupto, então lá, querido, haverá descanso, haverá justiça, paz e prosperidade. Então, querido, é o céu que devemos esperar. Então lute até o fim, não desanime. Se hoje precisa de alguma mudança, se hoje precisa de quebrar algo que está te atrapalhando, se hoje alguma coisa tem roubado o seu culto a Deus, eu quero dizer para você, querido, ainda há tempo de ser quebrado. Não importa o tempo e o que você representa dentro da sua congregação. Se você tem algum cargo aí, não importa, se for necessário começar do zero, se quebre agora. Jogue fora todas as experiências. Jogue fora tudo aquilo que te dá orgulho, vaidade, soberba. E volte ao pó. Se quebre, comece do zero. Volte ao primeiro amor. E entre pelo caminho da bênção. Que não se traduz em bênçãos financeiras, mas que são, na verdade, se curvar diante do Senhor. Porque Ele virá. E aí vereis a diferença entre o justo e o injusto. Vereis a diferença, meu querido. Que o Senhor da paz nos dê entendimento sobre tudo aquilo que hoje foi profetizado nesse programa. Em nome de Jesus. Amém.